Eu preciso que você me ouça com atenção. Não do jeito que as pessoas ouvem podcast enquanto fazem outra coisa, enquanto lavam louça, enquanto dirigem distraídas pela cidade com a janela aberta e o pensamento em algum problema do trabalho. Não assim. Eu preciso que você pare o que está fazendo agora. Sente. Coloca o fone nos 2 ouvidos se estiver usando só um. E preste atenção no que eu vou falar, porque eu vou falar uma vez só, e porque o que eu vou contar não é uma história. Não é ficção. Não é roteiro com atores e efeitos sonoros. Não é algo que eu ouvi de alguém que ouviu de alguém que conhecia uma pessoa, que jurava que era verdade porque o primo de um amigo tinha passado por coisa parecida. Não é nenhuma dessas coisas que a gente normaliza ao chamar de terror, e que na prática é entretenimento disfarçado de assustador. É um relato, o meu relato, do que aconteceu comigo. Meu nome é Rafael Moura. Tenho 34 anos. Sou jornalista. Ou era, não sei mais direito como me definir depois do que aconteceu. Porque a versão de mim que começou essa profissão achava que a realidade era algo que você podia apurar, checar, confirmar com 2 fontes e publicar com um título acima. Eu não tenho mais essa certeza. Moro em São Paulo há 10 anos. Apartamento no Ipiranga, 2º andar, janela voltada para o muro cinza de outro prédio. Vida pequena, vida comum, vida que eu nunca tinha razão para questionar porque nada nela me forçava a questionar. Pautas, prazos, conta de luz, fim de semana, repetição organizada que a gente chama de rotina e que na verdade é só a ausência de coisa assustadora. Até novembro do ano passado, tudo o que você vai ouvir foi gravado por mim em partes num celular, dentro de um lugar que eu espero nunca mais ver na minha vida. Eu gravei em fragmentos nos momentos em que conseguia ficar sozinho, em que achava que tinha alguns minutos sem ser observado. Às vezes, 2 minutos. Às vezes, 5. O suficiente para falar baixo no microfone do celular e registrar o que estava acontecendo enquanto ainda estava acontecendo, antes que minha memória torcesse os detalhes ou que eu mesmo duvidasse do que tinha visto. Alguns trechos têm barulho de fundo, chuva, vento, madeira rangendo. Peço desculpas pela qualidade. As circunstâncias não eram favoráveis. Eu editei tudo depois em casa com distância. Organizei na ordem certa, completei as partes em que não pude gravar e precisei reconstruir de memória. Mas o essencial está aqui, intacto, real. Cada detalhe que eu descrevo é um detalhe que eu vi, ouvi ou toquei com as minhas próprias mãos, naquele lugar, naquelas noites. Agora, antes de começar, eu preciso te dizer uma coisa. No final da gravação original, a última que eu fiz de dentro daquele lugar antes de sair pela janela, você vai me ouvir dizendo uma frase. É a última coisa que eu disse antes de desligar o celular e correr. Eu vou repetir essa frase agora, aqui no começo, porque quero que ela fique na sua cabeça enquanto você ouve tudo o que vem antes dela. Se você está ouvindo isso, eu não sei mais onde estou. Guarda essa frase. Agora a história começa. Capítulo 1. A estrada não estava no mapa. Era uma sexta-feira, dia 8 de novembro, e eu tinha saído de São Paulo às 4 da tarde com uma mala pequena de tecido azul no banco de trás. A mala que uso para viagens de 2 ou 3 dias. Aquela que já está desgastada na alça de tanto ir e vir em pauta de interior. No bolso do casaco, um gravador de voz digital que eu uso há 6 anos, do tipo compacto, cinza, que todo jornalista de rua acaba tendo porque o celular não presta quando você está numa sala barulhenta tentando captar o que um entrevistado fala baixo. E no GPS do celular, fixado no suporte do painel, um endereço que apontava para um distrito chamado Pedra Funda, interior de Minas Gerais. A pauta era uma daquelas que ninguém mais queria fazer. Comunidades rurais prometidas pelo governo, acho que foi em 2018 ou 19, que iam receber estrada asfaltada, energia elétrica estável, algum posto de saúde. As obras tinham sido licitadas, as placas de inauguração tinham sido fincadas, as fotos com político apertando mão de prefeito tinham sido tiradas. E depois nada. As obras pararam. O dinheiro sumiu no torvelinho administrativo de sempre, e as comunidades continuavam iguais, às vezes piores do que antes, porque a promessa tinha feito algumas famílias venderem terrenos, esperando a valorização que nunca veio. Pedra Funda era um desses lugares. Meu editor, um homem de 50 anos com cara de quem já viu de tudo e por isso não se emociona com nada,
Me ofereceu R$ 200 mais diárias. Não era o melhor pagamento que eu já recebi, mas o mês estava fraco. Então peguei a mala, o gravador, o carro emprestado de um amigo. Meu próprio carro estava na oficina com problema de transmissão. E fui. As primeiras 3 horas de viagem foram normais. Do jeito que toda viagem para o interior começa normal. BR até Campinas, asfalto decente, posto de gasolina com mercadinho, o tipo de paisagem que a gente vê da janela sem ver de verdade porque o cérebro já catalogou aquilo como familiar. Depois a estrada estadual que começa a encolher. Depois começa aquele processo inevitável e levemente melancólico de toda viagem para o interior profundo. O asfalto vai piorando, os postos de gasolina vão ficando mais raros, as cidades mencionadas nas placas vão ficando menores, as distâncias maiores. O mundo que você conhece vai ficando para trás como casca de uma fruta que você descasca devagar. Parei em Pouso Alegre para abastecer e comer. Uma lanchonete de beira de estrada com aquela iluminação de neon branco que deixa tudo com cara de foto super exposta. Frango frito que estava na fritadeira desde quando? Impossível saber. Guaraná gelado que compensou a fritura. Conversei com o rapaz que me atendeu. Jovem, tatuagem no pescoço, cabelo raspado nos lados, e perguntei se ele conhecia Pedra Funda. Ele fez aquela cara. Você conhece essa cara? A cara de quem não quer dizer que não sabe. Então finge que está pensando muito fundo. Levanta os olhos para o teto como se a resposta estivesse escrita no forro. Depois disse que achava que era pro lado da Serra do Cipó. Talvez mais para cima, mas que não tinha certeza. Disse que por ali era cheio de distritos pequenos que não aparecem nem no Google Maps. Agradeci, peguei o troco e saí. O GPS me mandava continuar pela estadual por mais 92 quilômetros e depois virar à direita numa vicinal. Fui. O sol tinha desaparecido há muito tempo quando eu virei nessa vicinal. A estrada era de asfalto fino, com o tipo de remendo que denuncia décadas de abandono. Um pedaço novo aqui, um buraco remendado com massa diferente lá, um declive brusco que você não espera e que faz o carro bater de barriga com um barulho que te faz segurar a respiração, esperando o pneu estourar. Árvores dos dois lados fechadas em cima da estrada formando um túnel de vegetação que de dia deve ser bonito e de noite é claustrofóbico. A chuva começou aos poucos, como sempre começa as coisas ruins, devagar, quase imperceptível no início, te dando tempo de pensar que não vai ser nada que vai passar. Primeiro aquela garoa que molha a jaqueta sem que você perceba, até estar completamente encharcado. Depois gotas maiores, esparsas, batendo no para-brisa em intervalos irregulares. Depois o som mudou. Ficou uniforme, constante, aquele barulho de chuva de verdade que parece que vai durar. O limpador de para-brisa na potência máxima, e ainda assim eu enxergava mal, o cone dos faróis engolido pela cortina de água e pelo escuro da mata. Foi quando o GPS me mandou virar numa estrada de terra. Olhei para a telinha. Estrada sem nome, marcada com tracejado cinza no aplicativo, que é como os mapas representam as vicinais de terra não pavimentadas. A indicação dizia que eram 22 quilômetros até Pedra Funda por aquele caminho. Considerei continuar pela estadual e procurar outra entrada, mas eu estava cansado. Tinha mais de 4 horas de viagem no corpo, e o GPS insistia que esse era o caminho. Virei. A estrada de terra estava bem quando eu entrei, compactada, com as valetas funcionando, mas a chuva tinha começado faz tempo, e em 10 minutos ela virou outra coisa. A água acumulada transformou a superfície numa pasta escorregadia. As rodas do carro procuravam tração e não encontravam direito, e eu sentia nas mãos, no volante, aquela sensação de que o carro queria ir para onde ele queria, não para onde eu mandava. Reduzi ainda mais. Devagar. Fui. A estrada fez uma curva fechada à direita. Os faróis iluminaram uma parede de vegetação de um lado e o barranco escuro de outro. Eu passei na curva segurando o volante com as 2 mãos. E quando a estrada voltou a ser reta, o motor morreu. Sem aviso. Sem sinal no painel. Sem engasgo progressivo. Simplesmente morreu como se alguém tivesse puxado um fio lá dentro. O carro deslizou alguns metros no lamaçal com a inércia e parou. Silêncio. Chuva no teto do carro. Tentei ligar. O motor girava, mas não pegava. Tentei de novo. De novo. 6, 7, 8 vezes. Nada. O celular, 0 barras. O GPS, tela cinza,
O mapa sumido, só a bolinha azul piscando no vazio. Desliguei tudo. Deixei o carro no silêncio e fiquei sentado por uns 10 minutos, ouvindo a chuva e pensando nas minhas opções, que eram basicamente nenhuma até amanhecer. Foi então que eu olhei para o horizonte e vi a luz. Amarela, fraca, oscilante levemente como luz de lamparina. Distante, eu não conseguia estimar quanto, porque a noite e a chuva distorcem as distâncias. Mas era uma luz, numa janela, o que significava uma casa, ou uma venda, ou alguma estrutura habitada. Peguei o capuz do casaco e apertei bem na cabeça. Peguei a mala pequena. Não ia deixar o gravador e o notebook no carro no meio do nada. Abri a porta e saí. O primeiro passo afundou até o tornozelo. A lama engoliu o sapato com aquele som de sucção. Água fria entrou pelos lados imediatamente. Comecei a andar em direção à luz. Andar naquela lama à noite com chuva e uma mala é uma das experiências mais desgastantes que já tive. Não de forma dramática, de forma lenta e corrosiva. A roupa encharcando gradualmente, o frio úmido entrando pela gola, cada passo custando mais esforço do que deveria, porque a lama segurava a sola como se não quisesse soltar. Eu caminhava olhando para o chão para não cair e levantava os olhos de vez em quando para conferir a luz. A luz não parecia se aproximar. Ficava do mesmo tamanho, daquela distância imprecisa que parece que você nunca vai alcançar. Caminhei o que me pareceu 20 minutos ou mais sem progresso visível. Pensei em voltar para o carro. Mas voltar para quê? Sentar no escuro aguardando o que exatamente? Continuei. A estrada fez uma curva à esquerda que eu quase não vi. E quando saí dela, a luz estava maior. Muito maior do que eu esperava. Como se a curva tivesse removido alguma barreira entre mim e ela. E eu vi o lugar pela primeira vez. Era um armazém. Prédio baixo de madeira escurecida pelo tempo e pela umidade. O tipo de madeira que fica quase preta depois de décadas de chuva e sol. Varanda na frente, sustentada por esteios grossos que tinham raízes trabalhadas, do tipo que a gente entende que foram cortados de árvore velha. Telhado de telha canaleta com musgo acumulado nas bordas e nas calhas. Uma única janela iluminada na fachada dava aquela luz amarela e quente que eu tinha visto da estrada. Não era LED, era incandescente ou lamparina. Aquela tonalidade que a luz moderna não consegue replicar direito. Na viga central da varanda, uma placa de madeira, letras pintadas à mão em branco sobre o fundo escuro, desbotadas mas legíveis. Venda do seu Arthur. Gêneros, ferragens e mantimentos. Embaixo, numa letra menor, quase tomada pelo desbotamento, desde 1954. Subi os 2 degraus da varanda. A madeira do primeiro degrau gemeu tão fundo que pareceu vir debaixo do chão, não da prancha. O segundo degrau fez o mesmo. Fui até a porta. Madeira maciça, com uma aldrava de ferro fundido enferrujado que estava fria sob os dedos. Bati 3 vezes. O som foi seco e firme, o tipo de som que uma porta grossa faz. Esperei. Do outro lado, primeiro silêncio. Depois passos. Passos lentos, pesados, com o ritmo de quem não tem pressa porque aprendeu em algum ponto da vida que a pressa nunca resolve. A aldrava se mexeu do lado de dentro. A porta abriu, e o calor e a luz saíram como uma exalação. E eu vi o seu Arthur pela primeira vez. Velho. A palavra mais simples, mais exata. Mas velho de um jeito específico que preciso tentar descrever porque vai ser importante mais tarde. Não era aquele velho de 80 anos que ainda tem vitalidade por baixo das rugas, que ri fácil, que conta a história de quando era jovem com aquele brilho de quem gosta de lembrar. Era o outro tipo. O tipo de velho que parece ter sido sempre velho, como se a juventude fosse um estado que ele nunca habitou. Como se tivesse nascido já enrugado, já curvado, já com essa voz rouca, e esse jeito de te olhar que não pertence inteiramente ao presente. O tipo de pessoa que faz você pensar, sem querer, que o tempo passou diferente para ela. Ele media talvez 1,65 m, com aquela curvatura natural da coluna que a idade vai construindo vértebra a vértebra. Camisa de tecido grosso, bege amarelado, com botões de osso, não de plástico, de osso, do tipo que as camisas antigas usavam. Calça preta de tecido, suspensório de couro ajustado nos ombros. Os cabelos brancos, finos, penteados para trás com um brilhantina que devia ter uma marca que você não acha mais nas prateleiras. As mãos grandes, abertas ao longo do corpo,
com veias salientes na superfície e os nós dos dedos engrossados de décadas de trabalho pesado. Mas os olhos, claros, de uma claridade quase mineral, quase transparente, que dependendo do ângulo parecia cinza e dependendo de outro parecia azul muito diluído. Olhos que você olha e não tem certeza da cor porque a luz dentro deles não é a luz de fora. E eles não piscavam no ritmo certo. Todo mundo pisca. A gente não percebe porque é automático, reflexo, mas a gente pisca com regularidade, a cada 4 ou 5 segundos de forma contínua, mantendo os olhos úmidos. É uma coisa que o cérebro processa sem registrar conscientemente. O seu Arthur piscava devagar demais. O intervalo entre uma piscada e outra era longo demais. E quando piscava era uma piscada lenta, deliberada quase, como se a pessoa estivesse fazendo um esforço consciente de controle de algo que deveria ser automático. Ele ficava te olhando por tempo demais antes de piscar. E durante esse tempo, os olhos claros não vacilavam, não se desviavam, não tinham aquele movimento natural de quem está simplesmente olhando para alguém. Eu só fui conseguir nomear esse desconforto depois, com distância. Na hora foi apenas aquela coceira vaga no fundo da cabeça que o instinto produz quando percebe que algo está fora de padrão, sem que a razão consciente ainda tenha identificado o quê. Boa noite, eu disse. Me apresentei. Expliquei a situação. Carro parado na lama, chuva, sem sinal. Vi a luz, vim a pé. Ele me ouviu em silêncio absoluto, sem o menor sinal de que estava prestes a responder ou que pretendia interromper. Quando terminei, ele fez uma pausa que durou exatamente 1 segundo além do normal. E disse, entre. Só isso. Nenhuma expressão de empatia, nenhum comentário sobre o estado da estrada ou o tempo ruim. 2 sílabas pronunciadas com voz baixa e plana. O tom de quem enuncia uma constatação, não de quem oferece hospitalidade. Mas estava frio, estava encharcado, estava no meio do nada. Entrei. E teu interior da venda era... E eu preciso que você entenda que não estou exagerando quando digo isso. Genuinamente como entrar em outro tempo. Não aquela coisa decorativa que alguns restaurantes e pousadas fazem, de colocar objeto antigo na parede para dar cara de interior. Não era cenografia, era o real. Era o tipo de lugar que não foi decorado, foi usado. Usado durante décadas sem que nada fosse descartado ou substituído, como se o tempo tivesse parado na decisão de trocar alguma coisa e nunca tivesse chegado lá. Prateleiras de madeira maciça, do chão ao teto em praticamente toda a extensão das paredes carregadas de produtos. Latas com rótulos de tipografia de outra época, aquelas fontes serifadas com ornamentos que as embalagens dos anos 50 e 60 usavam, com paleta de cor limitada, porque a impressão colorida era cara. Sacos de estopa com sal grosso, fubá, feijão, melaço em potes de vidro com tampa de rosca de metal, uma balança de pratos no balcão, de latão, com os pesos separados em fila crescente, uma caixa registradora mecânica, daquelas que você aperta a tecla com força e ela imprime o valor com um barulho de campainha e abre a gaveta com um estalo. A iluminação vinha de lamparinas, não de lâmpadas, 3 lamparinas distribuídas no espaço, com chamas pequenas que produziam aquela luz oscilante que faz as sombras se moverem levemente nas paredes, dando ao ambiente uma qualidade de respiração que a luz elétrica não tem. E o cheiro. O cheiro é o que mais fica quando eu tento reconstruir aquele lugar. Querosene, claro, das lamparinas. Erva doce, forte, de algum saco ou jarro aberto em alguma prateleira. Madeira úmida, do tipo que absorveu décadas de umidade, e o cheiro virou parte da estrutura. E por baixo de tudo isso, algo adocicado que eu nunca consegui identificar. Doce, mas não enjoativo. Quase medicinal. O tipo de cheiro que faz você pensar involuntariamente em folha de planta que você não conhece, ou em raiz que alguém está fervendo em algum cômodo dos fundos. Havia uma mesa de madeira rústica e 3 cadeiras no canto da sala, próximas a um fogão a lenha que emanava calor seco e constante. Na mesa, um candeeiro. E sentados nessa mesa estavam 2 pessoas que eu completamente não esperava encontrar. Uma mulher de uns 60 anos. Cabelo grisalho preso num coque baixo e firme, com aqueles grampos pretos que as mulheres mais velhas do interior usam, cravados com precisão. Roupa de tecido escuro,
a blusa abotoada até o pescoço mesmo com o calor do fogão. Nas mãos, um terço de madeira escura. Não aqueles terços decorativos, um terço de uso, com as contas desgastadas nos pontos que os dedos mais tocam. Ela o movia devagar entre os dedos, de forma contínua e inconsciente, como quem respira. Quando eu entrei, ela levantou os olhos. Me avaliou com aquele olhar rápido, direto e discreto que as pessoas mais velhas do interior têm. O olhar que em 2 segundos inventaria quem você é, de onde vem e se representa algum problema. Depois acenou levemente com a cabeça, o tipo de cumprimento que é ao mesmo tempo gentil e reservado. E um rapaz, jovem, 22, 23 anos, não mais. Mochila grande encostada na cadeira ao lado dele, com aquelas tiras de patches costurados que mochileiros colecionam. Calça cargo de várias cores, desgastada no joelho direito. Moletom cinza com a gola esticada. Cabelo escuro na altura do ombro, úmido. Ele tinha chegado na chuva também. Quando eu entrei, ele levantou a mão com aquele gesto aberto de quem é naturalmente expansivo. Oi, ele disse com o tipo de sorriso que acontece sem esforço. Tiago, você também ficou preso? Eu disse que sim. Rafael. Me aproximei da mesa. Me sentei na cadeira vazia que só então eu percebi que estava ali, como se tivesse sido colocada esperando minha chegada. A mulher disse o nome sem tirar os olhos do terço. Gracinha. Dona Gracinha. Voz tranquila, pronunciando o nome como quem está acostumado a se apresentar sem precisar de mais do que o nome. Seu Arthur foi atrás do balcão sem dizer nada. Eu ouvi o barulho de vidro no vidro, o som de líquido sendo despejado. Voltou com um copo de aguardente e colocou na minha frente. Não perguntou se eu queria. Não disse o que era. Simplesmente colocou ali. Eu agradeci e bebi. Estava frio demais, encharcado demais e desconfortável demais para fazer cerimônia. A aguardente era boa, dessas caseiras, com sabor de fruta que você não identifica mas reconhece como coisa real. Desceu com aquele calor que começa no estômago e vai irradiando. Fiquei na mesa por um tempo, me aquecendo e ouvindo Tiago falar. Porque Tiago falava. Era o tipo de pessoa que preenche o silêncio como reflexo, não por ansiedade, mas por natureza, como quem respira e faz barulho respirando. Ele me contou que tinha saído de Goiânia havia 3 dias numa espécie de trip sem destino fixo, para desintoxicar. Palavras dele. A mochila tinha o essencial: um saco de dormir, roupa para uns 5 dias, toalha, utensílios básicos. Ele tinha dormido num albergue em Uberlândia na primeira noite, numa chácara de um estranho na segunda, e na terceira estava na beira de uma estrada quando a chuva começou e um caminhoneiro o deixou na vicinal que levava até Pedra Funda. Ele falava de tudo isso com aquela leveza de quem não está preocupado com nada, mas eu prestei atenção nos olhos, e os olhos de Tiago não combinavam com o tom de voz. Havia ali uma inquietação que não era energia, era outra coisa. A inquietação de quem está fugindo de alguma coisa e escolheu o movimento como forma de não ficar parado com aquela coisa. Não perguntei, não era da minha conta. Dona Gracinha falou pouco. Explicou de forma breve que estava indo visitar uma filha em Montes Claros. A filha tinha acabado de ter um bebê, ela estava indo ajudar. O ônibus tinha dado problema mecânico na estrada principal. Todos os passageiros tinham descido e um motorista de caminhão que passava tinha oferecido carona. Ele a deixou na vicinal dizendo que voltaria com alguém para buscá-la. Isso há horas. Ela disse isso com uma voz absolutamente flat, sem a irritação ou ansiedade que qualquer pessoa razoável teria ao contar que estava esperando o resgate há horas numa estrada de terra com chuva, como se já tivesse feito as pazes com a situação de uma forma que eu não compreendi na hora. Os 3 tínhamos chegado naquela mesma noite. Eu só percebi isso depois, quando estava processando tudo. Mas na hora, tomando a aguardente e esquentando perto do fogão a lenha, pareceu apenas coincidência. Coisas assim acontecem. Chuva, estrada ruim, um armazém com luz acesa, 3 viajantes parados. Seu Arthur nos mostrou os quartos depois, sem que ninguém pedisse, como se a sequência seguinte já estivesse determinada. Levantou de trás do balcão, disse, por aqui, e foi. Seguimos. Um corredor curto nos fundos da venda, 3 portas numeradas em algarismos pintados na madeira. 1, 2, 3. Os quartos eram pequenos. Cama de solteiro com colchão de palha coberto com lona impermeável e um colchonete fino em cima, um prego na parede para pendurar roupa,
Uma veneziana de madeira na janela. Sem tomada visível. Sem lâmpada. A luz era de outra lamparina de querosene pequena, colocada numa prateleirinha na parede. O banheiro era compartilhado no final do corredor. Um vaso de porcelana amarelado. Uma pia com um espelho rachado ao meio. A água saía da torneira gelada e com aquele cheiro mineral de água de poço. Fiquei no quarto 2. Coloquei a mala no chão. Sentei na beira da cama. A estrutura de madeira da cama gemeu de um jeito que fez minha coluna contrair. Fiquei sentado um momento, olhando para o quartinho, tentando decidir como eu me sentia. Cansado, molhado, com fome moderada e com aquela sensação de estranheza que não tinha nome ainda. Deitei com a roupa. A lamparina jogava sombras no teto de madeira que se moviam com a oscilação da chama. Fechei os olhos. Foi então que ouvi, da sala, pela fresta da porta, seu Arthur cantarolando. Uma melodia simples, pouquíssimas notas, organizadas num padrão que se repetia. A voz rouca dele transformava aquilo em algo entre um canto e um murmúrio. Contínuo, regular como o tique de um relógio. Esperei ele parar. Não parou. A chuva no telhado foi meu contraponto. Acabei dormindo com os dois sons juntos. A chuva lá fora e a melodia vinda da sala, entrando pelo vão da porta como névoa. Capítulo 2. O que a venda aguarda. Eu acordo no meio da madrugada com sede. É esse tipo de despertar brusco que não tem progressão. Não tem sonho que vai esmaecendo. Você está dormindo e de repente está completamente acordado. Os olhos abertos no escuro do quarto. O corpo com aquela tensão de quem acordou ouvindo alguma coisa mas não consegue dizer o quê. Sede. Esse era o dado concreto. Me levantei. Abri a porta do quarto devagar. O corredor estava escuro. Da sala vinha uma claridade muito fraca, o reflexo de alguma lamparina ainda acesa. Caminhei devagar, descalço no assoalho de madeira que rangia a cada passo, tentando encontrar os silenciosos, mas desistindo. Ia em direção ao banheiro, pensando em beber água na torneira quando parei. Seu Arthur estava sentado na cadeira da mesa, no canto da sala, de costas para mim, completamente imóvel, sem luz direta sobre ele. Só a claridade de uma lamparina no balcão do lado oposto que projetava uma sombra comprida na parede. Ele estava sentado com as mãos sobre os joelhos, o que eu percebi pela silhueta. E a coluna estava ereta, completamente ereta, não com a curvatura de velho que ele tinha durante o dia. Ereto, quase rígido, como uma postura que a coluna normalmente não sustenta por muito tempo sem esforço. Seu Arthur? Falei em voz baixa. Nada. Sem reação. Sem o menor movimento. Fiquei parado. Contei mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Nada. A figura na cadeira não respirava de forma visível. Não ajustava a posição. Não havia o menor movimento involuntário de corpo vivo. Seu Arthur. Repeti, um pouco mais alto. Nada. Fiquei ali uns 30 segundos que vivenciei como 5 minutos. Olhando para aquela figura imóvel no escuro. Tem alguma coisa fundamentalmente perturbadora numa figura humana absolutamente parada. A gente se move o tempo todo, mesmo dormindo. Respiramos, mudamos de posição, o rosto se mexe. A imobilidade total de um corpo que deveria estar vivo vai contra algo primitivo no sistema nervoso. O cérebro lê aquilo e emite um sinal sem nome. Recuei devagar. Entrei no banheiro, bebi água na mão com a torneira no mínimo de pressão para não fazer barulho. Voltei para o quarto. Fechei a porta. Fiquei acordado olhando para o teto por mais de 1 hora. Durante toda essa hora, percebi que não havia mais cantoria. O silêncio que ficou no lugar da melodia era mais pesado do que deveria. De manhã a sala estava igual de sempre. Seu Arthur atrás do balcão, movendo os produtos das prateleiras com aquele ritmo pausado de quem faz isso desde sempre. A curvatura de velho de volta, como se nada. Tiago tomava café na mesa, animado da manhã como era seu jeito, me perguntando como eu tinha dormido. Disse que razoavelmente que estava mal acostumado com o colchão. Ele riu. Dona Gracinha apareceu alguns minutos depois. Sentou. Comeu pão com manteiga em silêncio, os dedos no terço mesmo segurando a xícara. Perguntei a seu Arthur sobre o carro. Ele estava arrumando uma prateleira de costas para mim quando perguntei. Parou. Virou levemente o rosto, não o corpo inteiro. Só o suficiente para me ver. O Zé do pneu vem amanhã de manhã, disse. Ele vê o que é. Não tem como hoje? Hoje não. O Zé não vem hoje. Procurei expressão no rosto dele.
Não havia. A resposta tinha sido dada da mesma forma que alguém diz a temperatura do dia. Um fato, não uma escolha. A chuva continuava do lado de fora. Não tão violenta quanto à noite, mas constante. Aquela garoa que não decide se vai ou fica e acaba ficando o dia inteiro. O céu estava de um cinza baixo e compacto, que não prometia abertura. Fiquei na venda. Tentei trabalhar. Abri o notebook e tentei escrever alguma coisa. Percebeu que o bloco de anotações que ia usar na reportagem estava em branco. Larguei. Peguei um livro que tinha na mala. Um romance policial que tinha começado na semana anterior e ainda não terminado. E tentei ler. As palavras passavam pelos olhos, sem entrar na cabeça. Fiz o que faço quando não consigo fazer outra coisa. Observei. O jornalista não dorme, esse é o problema. Você aprende a olhar para situações do jeito que a maioria das pessoas não olha, com aquela lente de quem precisa entender o que está acontecendo antes de qualquer outra coisa. E o que estava acontecendo ali começou a me incomodar de um jeito que eu não conseguia exatamente articular. Comecei pelos produtos. Me levantei e fui devagar ao longo das prateleiras, como se estivesse considerando comprar alguma coisa. Pegava uma lata, virava, olhava o rótulo, pegava outra, procurava datas. A primeira lata que peguei era de extrato de tomate. Rótulo com aquela ilustração de tomate cortado ao meio, que os produtos dos anos 80 tinham, com cores que o tempo deixou meio lavadas. Virei para procurar a data de validade no fundo, impressa com carimbo mecânico a tinta. Val. 1987. Coloquei de volta com cuidado. Peguei um pacote de sal grosso de tecido. No canto do tecido, bordado, em B, abre 1979. Uma lata de sardinha. A marca era Atlântica, em letras douradas sobre fundo azul escuro. A tipografia não era de agora. Data no fundo, 12/1983. Fui prateleira por prateleira, produto por produto, examinando com discrição. Cada coisa que conseguia verificar tinha data antiga. Não uma, não algumas, todas. Décadas atrás. O produto mais recente que encontrei, numa lata de milho verde no canto de uma prateleira alta, tinha data de 1994. E tudo estava limpo, organizado, sem pó acumulado, sem teias de aranha, sem aquele aspecto de abandono que 30 anos inevitavelmente deixam nas coisas. Limpo e parado, como se alguém organizasse aquilo regularmente, mas nunca repusesse. Olhei para seu Arthur. Ele estava me observando do balcão. Sorri constrangido. O tipo de sorriso que as pessoas fazem quando são pegas fazendo alguma coisa. Ele não sorriu. Me olhou por aquele intervalo longo demais, piscou uma vez, devagar, e voltou o rosto para frente. À tarde, Tiago sumiu por quase 3 horas. Eu estava sentado à mesa lendo, ou tentando, quando percebi que ele não estava mais na sala. A mochila dele continuava encostada na cadeira. A porta da frente estava fechada. A porta lateral, que ficava entre o balcão e o corredor dos quartos e que eu tinha assumido que dava para um depósito ou para uma área de serviço, estava entreaberta de um jeito que eu não tinha notado antes. Dona Gracinha foi a primeira a falar. Veio sentar do meu lado de forma discreta, olhou para o balcão para checar onde seu Arthur estava. Ele tinha ido à cozinha. E disse em voz baixa: "O menino saiu faz tempo. Você viu para onde foi?" Disse que não. Ela assentiu, voltou os olhos para o terço e ficou quieta. Mas ficou com aquela postura de quem está prestando atenção em tudo ao redor ao mesmo tempo. Tiago voltou quase 3 horas depois pela porta lateral. Entrou com a mochila nas costas, cabelos úmidos como se tivesse andado na garoa, mas as roupas secas. Ele estava diferente. Não de um jeito que eu pudesse apontar de imediato. A agitação natural dele estava menor. O jeito de se mover estava mais deliberado. Sentou, pediu água, ficou quieto por mais tempo do que era o comportamento dele. Mais tarde, quando seu Arthur foi para a cozinha de novo, Tiago se inclinou para mim. Voz quase sem som. Eu acordei de madrugada. Fui ao banheiro. Quando voltei pelo corredor, passei pela porta dos fundos. Qual porta dos fundos? Ele inclinou minimamente a cabeça na direção do fundo da sala. Eu olhei. No ponto onde a sala encontrava a parede dos fundos, havia uma porta, do mesmo tom da parede, com uma tranca de ferro fundido. Eu a tinha visto, mas não tinha registrado. Era uma daquelas coisas que o olho percebe e o cérebro arquiva como dado não importante, até que fica importante. E daí? Perguntei. Eu ouvi respiração do outro lado. Respiração.
não de pessoa. Sabe quando um animal grande respira, sabe o som? Mais grave, mais fundo. Era assim, mas muito devagar. Intervalo longo entre uma respiração e outra. Fiquei olhando para ele. Pode ter sido vento entrando por alguma fresta. Disse, porque sou jornalista e cético por formação. Pode ser. Ele concordou rápido demais, do jeito de quem quer se convencer. Mas eu também procurei o meu celular hoje de manhã. Ele não estava na mochila. Você perdeu? Eu nunca perco o celular. Eu tenho esse hábito obsessivo de colocar no mesmo bolso a vida inteira, toda hora. Ele não estava. Ficamos em silêncio. Do fundo da casa, o som de louça. Nos afastamos naturalmente, como adolescentes que ouviram passo de adulto. Foi naquela tarde que cometi o que qualquer manual de bom senso classificaria como um erro, mas que nenhum jornalista de verdade consegue evitar. Fui bisbilhotar. Seu Arthur saiu com guarda-chuva e sacola de couro. Para onde não perguntei. Dona Gracinha estava cochilando na cadeira com o queixo levemente caído no peito, o terço frouxo nas mãos. Tiago estava no quarto. A venda ficou quieta. Só o tique das gotas na janela. Fui até o balcão. Passei para o outro lado. Era um espaço estreito com gavetas de madeira embutidas na parte de baixo. Abri a primeira. Sacos plásticos dobrados, fita crepe, maço de recibos antigos amarrados com barbante desbotado. Nada demais. A segunda gaveta, um livro. Grande. Capa preta de couro com a lombada grossa. Os livros de registro que se usava antigamente em estabelecimentos comerciais, cartórios, hospedarias. Capa dura, costura exposta na lombada, páginas com pauta impressa em azul fraco. Abri. Era um livro de hóspedes. Coluna de data, coluna de nome, coluna de procedência, coluna de data de saída. Caligrafia variada ao longo das páginas. Algumas entradas em letra cursiva caprichada, outras em letra mais simples e pragmática. A entrada mais antiga que vi foi de março de 1961. Folheei rápido, indo em direção ao final. As entradas continuavam. Anos 60, 70, 80. A mesma venda, décadas de registros, um volume único sem interrupção. Fui direto para o final. A última página com escrita. 3 entradas recentes, todas em caneta esferográfica azul, mesma caligrafia. Gracinha Aparecida Ferreira, Belo Horizonte, chegada 0311. Coluna de saída, em branco. Tiago Costa Ramos, Goiânia, chegada 0711. Coluna de saída, em branco. E na linha seguinte, Rafael Moura, São Paulo, chegada 0811. Coluna de saída, em branco. Meu nome, escrito, na caligrafia do livro, com a data correta. Eu parei de respirar. Voltei páginas aleatoriamente. Uma entrada de 2007. Nome, procedência, chegada. Saída, em branco. Outra de 2001, em branco. Uma de 1994, em branco. 1988, em branco. Passei 20, 30 entradas aleatórias ao longo de décadas. Nenhuma coluna de saída preenchida. Nunca. Nenhum hóspede em todo o histórico do livro tinha uma data de saída registrada. Fechei o livro. Coloquei de volta exatamente como encontrei. Saí de trás do balcão. Voltei para a mesa. E fiquei sentado olhando para nada com aquele frio no estômago que demora um tempo para subir, mas sobe. O jantar foi quieto. Feijão grosso, arroz, farinha, um pedaço de carne seca. Boa comida, quente. Do tipo que você só encontra assim em cozinha de interior com lenha e tempo. Seu Arthur colocou tudo na mesa sem cerimônia e ficou de pé perto do fogão. Fui notando. Ele não comeu. Não pegou prato. Não colocou comida para si. Ficou ali de pé. Os olhos passando pelos 3 de nós numa rotação quase mecânica. Gracinha, Tiago, eu, Gracinha, Tiago, eu. Tentei manter conversa. O senhor está aqui faz muito tempo, né? Disse. Desde 54, tá na placa lá fora. Desde antes, ele disse. Antes de 54? Sim. O senhor nasceu aqui na região? Uma pausa. Ele ajustou um pano dobrado no canto do fogão. Nasci perto. E os hóspedes que passam aqui, eles ficam muito tempo, geralmente? Sem movimento por um segundo. Depois, cada um fica o tempo que precisa. E quanto tempo costuma ser? Dias? Semanas? Ele pegou um pano do fogão, começou a limpar a superfície. Limpou devagar por uns 5 segundos. Depois disse, sem olhar, todo mundo que chega aqui, chega porque precisa. E todo mundo que fica, fica porque é o lugar deles. Dei uma risada curta, desconcertada.
Tiago me olhou. Dona Gracinha passou o terço de um dedo para o outro. Seu Arthur virou o rosto na minha direção então. E o rosto não estava sorrindo. Se é que ele tinha sorrido em algum momento, eu não consigo afirmar com certeza, porque me parece agora que nunca vi aquele rosto sorrir. Estava apenas me olhando com aquela calma que não era serenidade, era ausência. Descansem cedo, disse. Amanhã vai chover mais. Na manhã seguinte, Dona Gracinha não apareceu no café da manhã. Eu não me preocupei de imediato. Era quieta, talvez dormindo mais. Tiago me perguntou se eu tinha visto ela. Disse que não. Nenhum dos dois falou mais. Na hora do almoço, ela ainda não tinha aparecido. Fui até o quarto 3. Bati. Uma vez, duas, três. Nada. Peguei a maçaneta. A porta abriu. O quarto estava vazio. A cama desfeita de um jeito errado. Não o jeito de quem levantou de manhã, mas de quem saiu no meio da noite de forma abrupta. As cobertas reviradas para um lado só, como se a pessoa tivesse rolado rápido. O travesseiro no chão. A bolsa de Dona Gracinha estava na cadeira. A bolsa com documentos, dinheiro. Tudo que uma mulher de 60 anos carregaria indo visitar uma filha com bebê recém-nascido. Ela nunca teria deixado a bolsa. E no chão, entre a cama e a parede, o terço, partido ao meio. O fio rompido, as contas espalhadas num semicírculo no assoalho de madeira escura. Pequenas esferas brancas de madeira que pareciam, naquele momento, dentes. Fui imediatamente até seu Arthur. Dona Gracinha sumiu. O quarto dela está bagunçado. A bolsa dela está lá dentro. Ela foi embora cedo. Ele disse plano. A bolsa dela está lá. Esqueceu. O terço dela está no chão. Partido. Uma pausa. Ele ajustou um frasco na prateleira que não precisava de ajuste. Às vezes as pessoas precisam ir com pressa. Virou levemente. É assim. Fiquei encarando ele. Ele me devolveu o olhar com aquela calma absoluta que eu já não sabia mais nomear como serenidade. Era outra coisa. Era a calma de algo que não precisa justificar o que faz porque nunca precisou prestar contas a nada. Virei. Fui direto pro quarto de Tiago. A capítulo 3. Ninguém sai pela estrada. Fechei a porta do quarto de Tiago e falei tudo rapidamente. O livro de registros, as datas, a ausência de saídas anotadas, Dona Gracinha sumida, a bolsa, o terço partido, a figura imóvel do seu Arthur de madrugada. Tiago me ouviu sentado na beira da cama sem interromper, com aquela expressão de quem está ouvindo a confirmação de um medo que já existia, mas que a gente finge que não existe até que alguém o nomeia. A gente vai embora agora, disse ele. Sim. Não espera o Zé do pneu, não espera nada. Sim. A pé se precisar. Até chegar em alguma estrada principal. Nos levantamos. Ele pegou a mochila, deixou a maioria das coisas dentro e fechou rápido. Eu peguei a minha mala, o gravador no bolso, o celular. Saímos do corredor, atravessamos a sala. Seu Arthur não estava em nenhum ponto visível. A venda parecia vazia por um momento. Saímos pela porta da frente. A garoa estava fina, fria. A estrada de terra à frente encharcada, mas transitável. Começamos a andar sem falar, os dois passo rápido. A estrada seguia reta por uns 200 metros. Depois subia levemente. Depois fazia uma curva suave à esquerda. Árvores dos dois lados, cerradas, formando aquele corredor vegetal que de dia seria apenas paisagem. Andamos rápido sem conversar. 40 minutos. Tiago parou primeiro. Parou no meio da estrada e ficou imóvel, olhando para frente. Cheguei do lado e olhei na mesma direção. A venda estava à frente, exatamente como tínhamos saído. A placa, a varanda, a janela com a luz amarela, o musgo no telhado. A distância e o ângulo eram idênticos ao que víamos quando olhávamos de dentro da venda pela janela. A gente deu volta. Eu disse, porque precisava tentar. Sem perceber, a estrada curvou. Eu não tirei os olhos da frente uma vez, disse Tiago, com voz que não era do homem expansivo de 2 dias atrás. Era uma voz plana, do tipo que fica quando o medo esgota a energia das emoções mais complexas. A bússola do celular está funcionando. Eu conferi durante o caminho. Fomos sempre em direção norte, sem desvio significativo. Eu sei. Ficamos olhando para o prédio por um tempo. Pelo outro lado, eu disse. Viramos completamente e fomos na direção oposta. Dessa vez eu olhei para frente o tempo todo. Prestei atenção em cada curva. Monitorei o celular com a bússola aberta. A estrada fazia curvas suaves, mas nunca virava sobre si mesma. Nunca dobravam num ângulo que pudesse explicar o retorno. Andamos 40 minutos. 50.
A mata era a mesma mata. A estrada era a mesma estrada. A venda estava à frente. Tiago deixou a mochila cair no chão da lama. Ficou de joelhos por um momento, as mãos apoiadas nas coxas, a respiração mais rápida do que devia. Eu fiquei de pé, olhando para o prédio, tentando pensar com alguma metodologia. Entramos na mata. Eu disse: tem estrada. Em linha reta. É fechada. Tem um ponto ali onde parece mais ralo. Olha aquela abertura. Havia um ponto na beira da estrada, alguns metros à esquerda, onde as árvores pareciam menos densas, onde a vegetação dava uma abertura. Fomos. Entramos. Sem trilha, pisando em folha molhada e raiz, eu na frente com a lanterna do celular, Tiago atrás. Em linha reta, bússola confirmando norte, entramos na mata. 25 minutos de caminhada. A mata abriu numa clareira. A venda estava no centro da clareira. Não a venda ao longe, no horizonte. A venda no centro, próxima, a 30 metros de nós, com a porta da frente aberta. Seu Arthur estava na varanda, de pé, as mãos ao longo do corpo, olhando para nós. Ele não disse nada. Não fez gesto. Ficou nos olhando por alguns segundos com aqueles olhos claros, aquele piscar lento. Depois virou e entrou, como alguém esperando visita que chegou dentro do horário previsto. E entramos de volta porque não havia outra opção. Eu tentei mentalmente todos os arcabouços que um cérebro racional tem disponível. Desorientação geográfica, topografia que cria a ilusão de retorno, bruma afetando a percepção de direção. Mas a bússola tinha funcionado. Eu tinha monitorado cada passo. E a mata não tinha geometria que permitisse o que aconteceu. Sentamos à mesa. Seu Arthur trouxe café como se nada tivesse acontecido. Colocou as xícaras e foi para o balcão. Tiago tomou o café em silêncio, segurando a xícara com as duas mãos, os olhos baixos. A porta dos fundos, eu disse em voz baixa. De noite. Quando ele dormir. Se ele dorme. Tiago me olhou. Não disse nada. Esperamos o dia passar. Esperamos a lamparina da sala diminuir. Esperamos os passos de seu Arthur indo para algum cômodo não identificado nos fundos da casa. Esperamos o silêncio se tornar completo. Eram por volta das 11h30 quando saímos dos quartos. No corredor escuro nos encontramos sem combinar. Os dois saindo quase ao mesmo tempo, o que me pareceu estranho só depois. Fomos até a porta dos fundos. Tranca de ferro, argola. Tiago tirou do bolso um pedaço de arame que ele havia pegado do chão mais cedo sem que eu tivesse percebido. Trabalhou na tranca por um tempo, dedos meticulosos no escuro, até o clique. A porta abriu para dentro. Do outro lado, um corredor. Não um depósito. Não uma área de serviço. Um corredor que seguia em linha reta, comprido demais para o tamanho do prédio que eu conhecia de fora. A madeira das paredes era mais escura do que a do interior da venda, mais úmida, com aquele aspecto de lugar que não recebe ventilação nem luz natural. E nas paredes laterais, a intervalos regulares, portas pequenas, menores que portas normais, com maçanetas simples de latão. Apontei a lanterna para a primeira porta do lado direito. Me aproximei, coloquei a mão na superfície da madeira e vi as marcas. Arranhões. Profundos, longos, paralelos. O tipo de marca que dedos humanos fazem quando raspam repetidamente contra a madeira com força. Do lado de fora da porta, o que significa que vinham de dentro, que eram feitos por alguém do lado de dentro arranhando a porta por fora. A madeira estava escavada nas marcas. Não eram superficiais. Eram de muito uso. De muito tempo. Olhei para Tiago. Ele estava olhando para a mesma porta com a mesma expressão que eu provavelmente tinha. Apontei a lanterna para o fundo do corredor. Lá no final, uma escada. Estreita, de tábua descendo. Não, disse Tiago. Firme, mas com a voz de quem sabe que a decisão já não é inteiramente sua. Fica aqui, eu disse. Não precisa descer. Eu deveria ter ficado também. Eu sei disso. Eu sabia naquele momento também. Mas havia qualquer coisa naquela escada que puxava, não como magia ou força sobrenatural, mas como a inevitabilidade de uma notícia que você precisa saber mesmo que não queira. A inevitabilidade da verdade. Desci. O cômodo embaixo tinha chão de terra batida, teto baixo, sustentado por vigas de madeira rústica que eu precisava desviar com a cabeça. Sem janela, sem ventilação. O ar era pesado, com aquele peso de lugar fechado por muito tempo. Não de podridão, não de coisa morta, mas de presença acumulada.
como o cheiro de roupas guardadas num baú por anos. Levantei a lanterna e varri o cômodo. Objetos no chão, organizados, não jogados, separados em grupos, cada grupo próximo ao outro como pertences de uma pessoa colocados juntos. Eu me abaixei e peguei um objeto do primeiro grupo, uma carteira de couro masculina, desgastada. Abri. Identidade, CPF, cartão de banco vencido, foto de um homem de 40 e poucos anos, endereço em Uberlândia, data da emissão da identidade, 2009. Peguei um documento do grupo ao lado. Carteira de motorista. Uma mulher de 38 anos. Belo Horizonte. Emitida em 2014. Peguei outro objeto. Óculos de grau numa armação de metal. O tipo que custa na farmácia óptica, sem glamour. Ao lado, um par de tênis masculino de numeração 43, surrado no solado. Fui contando mentalmente os grupos. 10, 15, 20. Eram dezenas. Dezenas de grupos de objetos pessoais, documentos de identidade, chaves de casa e de carro, óculos, remédios em caixas pequenas, carteiras, 1 ou 2 celulares velhos, uma bolsa de couro feminina ainda com o cartão de transporte dentro. Objetos que as pessoas nunca deixam para trás voluntariamente. Os objetos que identificam quem você é e que permitem que você funcione no mundo. Ninguém deixa a carteira de identidade e as chaves de casa num cômodo de terra embaixo de uma venda no interior de Minas. A não ser que não possa carregar mais. Fui até o canto mais escuro. A lanterna iluminou o canto e eu parei. Tiago estava ali, sentado no chão de terra, de joelhos, a testa encostada na parede de madeira úmida, as mãos apoiadas nas coxas, a mochila abandonada no chão ao lado. Tiago, fui rápido. Como você chegou aqui? Você desceu atrás de mim? Ele não respondeu. Tiago, me ajoelhei do lado dele, coloquei a mão no ombro. Olha para mim. Ele levantou o rosto devagar. E os olhos estavam abertos, mas não havia nada dentro deles que eu reconhecesse como o Tiago que eu tinha conhecido 2 dias antes. Não era medo, não era choque, era ausência. Era o rosto com as luzes apagadas. Abriu a boca. E saiu a melodia. Aquelas poucas notas. Exatamente as mesmas. O cantarolar suave e contínuo que seu Arthur fazia na primeira noite, que eu tinha ouvido pela fresta da porta enquanto tentava dormir. O mesmo padrão, a mesma cadência, a mesma repetição, saindo da boca de Tiago. Eu me levantei e recuei. Ele virou o corpo inteiro na minha direção com um movimento que não obedecia às articulações normais de um ser humano, sem usar as mãos, sem dobrar o joelho da forma humana, como um boneco sendo erguido por um fio. Ficou de pé na terra batida. Me olhou. E sorriu. O sorriso errado. Largo demais para aquele rosto com aquela demora nas bordas que eu já tinha visto no seu Arthur. Um sorriso de quem aprendeu que sorrisos existem, mas não entende para o que servem. Uma mímica. Não uma expressão. Você demorou mais que os outros para descer, disse. A voz tinha a frequência da voz de Tiago. O timbre. O sotaque goiano. Mas o ritmo estava errado. As pausas estavam erradas. O tom estava errado. Era a voz de Tiago sendo falada por outra coisa. Isso é bom. Os que resistem mais duram mais. O que você fez com ele? Consegui dizer. A coisa no corpo de Tiago inclinou a cabeça levemente para a direita. O mesmo gesto do seu Arthur. A mesma inclinação. O mesmo ângulo. Ele ainda está aqui, disse. Só ficou no lugar dele. E apontou com o dedo de Tiago para as portas ao longo do corredor. Corri. Subi a escada tomando 2 degraus de vez, o joelho bateu no terceiro, ignorei, continuei. Saí no corredor. Corri o comprimento inteiro, a porta do fundo estava aberta, atravessei. A sala da venda, seu Arthur no meio dela, de pé, e a curvatura de velho tinha sumido, completamente. Ereto, os ombros abertos, a cabeça erguida, as mãos ao longo do corpo. Aquele corpo que eu tinha visto curvo e pesado durante 2 dias estava agora com uma postura que não combinava com nenhum aspecto físico de um homem velho. Ereto como madeira. E a sala estava diferente. Eu preciso dizer isso. Eu sei que soa como coisa que o medo faz com a percepção, e pode ser exatamente isso. Mas a sala parecia maior do que eu conhecia. O corredor à esquerda parecia ter mais comprimento. As prateleiras chegavam a um teto que subia além do que um prédio de um andar deveria permitir. As lamparinas que sempre davam uma luz fraca estavam mais acesas, mais largas.
como se as chamas tivessem crescido. Seu Arthur me olhou. Você achou o que estava procurando, disse. Onde está a dona Gracinha? Minha boca disse antes que meu cérebro formulasse a pergunta conscientemente. Ela ficou, disse. Como ficaram os outros? Como vai ficar o rapaz? O que você é? Perguntei. E dessa vez era uma pergunta que eu queria resposta, não era retórica. Ele não respondeu de imediato. Inclinou a cabeça levemente para o lado, os olhos claros, sem piscar. Eu sou o lugar, disse. O lugar é o que está aqui. A venda é onde eles chegam. Eu sou quem recebe. Ou quem é eles? Os que precisam, disse, com aquela calma absoluta de quem explica o óbvio. Todo mundo que chega aqui precisava de alguma coisa que não encontrava em lugar nenhum. Você precisava. Eu senti isso na estrada quando você parou o carro. Senti antes de você me ver. Eu não precisava de nada seu. Você estava vazio, disse. Sem acusação, sem crueldade. Como um dado. Há muito tempo, a vida pequena, as janelas voltadas para o muro de outro prédio. A repetição que você chama de rotina porque não tem nome melhor. Uma pausa. As pessoas que chegam aqui sempre estão vazias de alguma coisa. Eu dou a elas um lugar para ficar. Você prende as pessoas. Eu guardo, disse. É diferente. Meus olhos varreram a sala enquanto ele falava. Prateleiras, balcão, caixa registradora, a porta dos fundos aberta, a janela na parede da esquerda, a janela, uma janela no canto esquerdo que eu tinha passado 2 dias inteiros naquela sala e não tinha visto. Pequena, com veneziana de madeira, mas uma janela, com do lado de fora escuro chuva, o mundo real. Meu corpo tomou a decisão antes da cabeça. Eu fui para a janela. Ouvi o passo do seu Arthur nas minhas costas, não mais pesado e lento, diferente agora, mais rápido. Cheguei na veneziana. Puxei com força. A trava de madeira quebrou com um estalo. Levantei a folha de vidro. Abertura pequena. Precisaria me encolher, mas dava. Coloquei a mochila pela abertura primeiro, jogando lá fora. Botei a cabeça, os ombros, a veneziana arranhou o lado do rosto, o tronco, as pernas. Caí do lado de fora numa superfície de terra encharcada de bruços, a cara na lama. Me levantei. Corri. Entrei na mata no escuro e corri sem direção, sem plano, só correndo. Os galhos me batiam no rosto e nos braços. Eu tropecei em raiz 2 vezes e me levantei as 2 vezes e continuei. Corri até a respiração cortar, até as pernas se tornarem peso puro, até cair de joelhos num ponto onde as árvores abriam levemente. Fiquei ajoelhado na terra molhada, ofegando, ouvindo, chuva nas folhas, vento na copa das árvores, mais nada, nenhum passo me seguindo, nenhum som da melodia, nenhuma luz amarela em nenhuma direção que eu conseguia ver. Me levantei devagar, peguei o celular, bateria em 15%. Abri a lanterna e continuei andando mais devagar agora, sem correr, mas sem parar. Andei por quanto tempo não consigo precisar. O tempo parou de funcionar da forma normal naquela noite. Pode ter sido 30 minutos, pode ter sido 1 hora. A mata abriu. Asfalto. Uma rodovia estadual, sinalização com tinta branca desgastada, as marcas de pneu e as manchas de óleo que tornam um asfalto real diferente de qualquer outra superfície. Vazia nos 2 sentidos, mas era real. Me sentei na beira. Não deitei. Não quis perder a consciência. Sentei com os joelhos no peito olhando para o asfalto e esperei. Uns 45 minutos depois, uma luz no horizonte. Um caminhão-baú, grande, devagar. Fiz sinal com o braço. O caminhão desacelerou. Parou. O motorista era um homem de uns 50 anos, barba por fazer, camisa xadrez. Olhou para mim pela janela aberta, encharcado, sujo de lama, risco de galho na bochecha, tremendo levemente. Não perguntou nada. Sobe, disse. Subi. A cabine estava quente, com cheiro de café e cigarro. No rádio, algo de forró baixo. Fechei a porta e ficamos em silêncio por um bom tempo. A estrada passando, a chuva batendo no para-brisa. Lá pelas tantas, sem tirar os olhos da estrada, ele perguntou: "O que aconteceu com você?" Fiquei em silêncio por um momento. "Fiquei perdido", disse. Ele assentiu. Não perguntou mais nada. Continuou dirigindo. O epílogo. O que ficou? O caminhão me deixou em Montes Claros às 3h15 da manhã. Entrei num posto de gasolina 24 horas. Usei o banheiro, lavei o rosto na pia. Me olhei no espelho por um momento. O risco da veneziana na bochecha direita
que tinha sangrado um pouco e secado, os olhos com aquela aparência de pessoa que ficou acordada por muito tempo e que viu alguma coisa que não processou completamente ainda. Bebi 1 litro de água no bebedouro. Comprei um pão de queijo que estava na estufa, que estava seco, que eu comi igual assim mesmo. Pedi para usar o telefone fixo do balcão e liguei para a polícia. Fiz o boletim de ocorrência naquela mesma madrugada. Dei tudo o que tinha, a descrição do lugar, da estrada de terra, do seu Arthur, da dona Gracinha, do Tiago. Dei os nomes que sabia. Dei as coordenadas aproximadas que eu tinha tentado salvar no celular antes da bateria acabar completamente. Descrevi o livro de registros, as datas, as colunas de saída em branco. Descrevi o cômodo embaixo da venda, os objetos pessoais, os documentos. O policial que me atendeu era jovem, sério, de rosto fechado e caderno na mão. Tomou nota de tudo sem questionar, sem fazer a expressão de quem acha que está ouvindo um louco. Quando terminei, disse que ia comunicar à delegacia da região responsável pela área, que fariam diligência assim que amanhecesse. Peguei ônibus de manhã. Cheguei em São Paulo no fim da tarde. 2 semanas depois recebi o e-mail da delegacia. A equipe tinha ido às coordenadas que eu forneci. Encontraram a estrada de terra. Percorreram o trecho indicado. Não encontraram nenhum armazém, nenhuma venda, nenhuma construção. Mata fechada. Estrada de terra sem saída que terminava em barreira de vegetação. Nenhum registro de propriedade comercial na região no nome de Arthur, ou em nenhuma variante desse nome. Nenhum desaparecimento reportado com os nomes Tiago Costa Ramos ou Gracinha Aparecida Ferreira em nenhuma delegacia do estado. Li o e-mail 4 vezes. Imprimi. Li de novo. Depois comecei a pesquisar do meu jeito. Passei 2 semanas em arquivos digitais de jornais do interior de Minas, em acervos de bibliotecas públicas, com digitalização parcial de edições antigas, em registros de cartório que tinham sido digitalizados em projetos do governo. Cruzei dados de desaparecimentos na região com as décadas cobertas pelo livro de registros que eu tinha visto. Encontrei casos, pessoas que tinham sumido na região daquela vicinal em diferentes décadas e que nunca foram encontradas. Nenhum cluster óbvio, nada que a polícia tivesse conectado. Pontos isolados no mapa do tempo. Procurei o nome Arthur Leal, Arthur Benedito. Variações. Encontrei uma coisa só. Um artigo de jornal. O Diário de Montes Claros. Edição de 12 de março de 1973. Página 6, coluna de notas policiais. Breve, factual, sem fotógrafo creditado, com aquela linguagem seca que os textos de nota policial tinham nos anos 70. Comerciante desaparece na estrada da Pedra Funda. Arthur Benedito Leal, proprietário do armazém conhecido como Venda do Arthur, situado na vicinal de acesso ao distrito de Pedra Funda, não é localizado há 1 semana. A família comunicou a ausência após tentativas frustradas de contato. Policiais foram ao estabelecimento e o encontraram com os produtos intactos nas prateleiras, a caixa registradora com o numerário e os pertences do proprietário no cômodo de habitação. Nenhum sinal de violência foi encontrado. O comerciante, de 52 anos, era casado e pai de 3 filhos. As investigações prosseguem. O artigo tinha uma fotografia, pequena, em preto e branco, a granulação da impressão tipográfica dos jornais de 1973. Um homem parado na frente de um armazém. Camisa de botão, suspensório, a placa atrás. Venda do Arthur. Era um homem mais jovem do que o que eu tinha encontrado. 40 e tantos anos. Cabelo escuro, postura ereta. O corpo sem a curvatura de velho, mas o rosto. Fiquei olhando para a foto por um longo tempo no monitor, com o zoom aumentado, tentando achar uma discordância, uma diferença de proporção nas maçãs do rosto, uma distância entre os olhos levemente diferente. Qualquer coisa que me permitisse dizer que era apenas parecido, não o mesmo. Não encontrei nenhuma diferença. Era o mesmo rosto, com décadas a menos de rugas, com o cabelo ainda escuro, com o corpo de um homem de meia idade, mas era o mesmo rosto, os mesmos olhos claros, os mesmos traços, a mesma inclinação da cabeça na fotografia que era exatamente a inclinação que ele fazia quando me olhava.
O homem que eu encontrei em novembro de 2024 era o mesmo homem que tinha desaparecido em março de 1973, com 51 anos de diferença, sem envelhecer. Não sei o que é a venda do seu Arthur. Não sei se é um lugar que existe no sentido em que lugares existem, com coordenadas fixas e paredes de madeira reais. Não sei se o seu Arthur é um homem ou foi um homem, ou é outra coisa que usou a forma de um homem por tempo suficiente para quase parecer um. Não sei o que aconteceu com Tiago Costa Ramos de Goiânia. Procurei o nome exaustivamente. Redes sociais, registros, nada que correspondesse ao rapaz que conheci. Pode ser que o nome fosse falso. Pode ser que o Tiago que eu conheci já não existisse muito antes de eu descer aquela escada e eu simplesmente não tinha visto. Não sei o que aconteceu com Dona Gracinha. Não sei onde ela está. Não sei se está em algum lugar. Não sei o que estão as dezenas de grupos de objetos pessoais que estavam no chão de terra daquele cômodo, os documentos das pessoas, as chaves, os óculos, as carteiras. O que eu sei está nesse relato. Tudo o que eu vi, ouvi e toquei naqueles 2 dias. E eu sei também que quando registrei isso em boletim de ocorrência ninguém encontrou o lugar, e que quando procurei registros do proprietário, encontrei um homem que desapareceu há 50 anos. Acabei de terminar a edição dessa gravação. É domingo, 11h42 da noite. O apartamento está quieto do jeito que apartamentos ficam quando você está sozinho, e a cidade lá fora está diminuindo de barulho com o avançar da noite. Eu preciso te contar uma última coisa. Na última terça-feira eu estava nesse mesmo apartamento, nessa mesma cadeira, olhando para o mesmo monitor. Era tarde. Devia ser meia-noite ou mais. A janela estava fechada. Não havia razão para abrir. Fazia frio. A rua lá embaixo estava quieta da forma que as ruas do Ipiranga ficam na madrugada de dia de semana. E eu ouvi. Fraca. Muito fraca. Do tipo de som que você não tem certeza se está ouvindo ou se o silêncio está fazendo você inventar som para preencher o espaço. A melodia. Aquelas poucas notas, subindo e descendo no mesmo padrão, repetindo. A melodia que o seu Arthur cantarolava na sala na primeira noite. A melodia que saiu da boca de Tiago no porão, com aquele sorriso que não era o sorriso dele. Aqui, na minha casa, com a janela fechada, em São Paulo. Me levantei, fui até a janela, olhei para a rua. Nenhuma pessoa visível, nenhuma fonte de som identificável. A melodia continuou por mais uns 20, 30 segundos. Suave, constante, aquelas poucas notas repetindo como se nunca fossem parar. E depois parou. E o silêncio que ficou depois da melodia era diferente do silêncio que existia antes dela. Era o silêncio de um cômodo de onde alguém acabou de sair. O silêncio que tem a forma de uma presença que foi embora, mas que deixou o ar perturbado atrás de si. Fiquei na janela por um tempo olhando para a rua vazia. Depois voltei para a cadeira. Terminei a edição. Salvei. E agora é isso. Esse é o relato. Completo. Na ordem como aconteceu. Se você está ouvindo isso, eu não sei mais onde estou. E se você ouvir a melodia, aquelas poucas notas, subindo e descendo, repetindo, não abra a janela. Fim.